1982, a Volkswagen apresenta uma picape pequena de grande sucesso. Com vocês, a história e as curiosidades da Volkswagen Saveiro, aqui no Autos TV. 1982 foi o ano em que a Volkswagen apresentou esse carro interessante na linha Volkswagen, que era a Saveiro. Esse carro, que é derivado da linha Gol, também fez muito sucesso no Brasil. Esse aqui é um exemplar 1992 e eu vou contar para vocês a história e algumas curiosidades acerca da Saveiro. Era um tempo de diversificar a linha Volkswagen. Em 80 veio o Gol, que foi um projeto 100% nacional da Volkswagen e tinha um projeto para fazer uma família de automóveis. E a Saveiro veio exatamente nessa sequência, né? Vieram Saveiro, vieram Paraty, também o Voyage, que era o sedã, todos eles derivados da linha Gol. Já em 1982, a Volkswagen tinha a família completa desses carros e eles fizeram muito sucesso nos anos 80 e nos anos 90 também. E interessante comentar aqui com vocês que a Saveiro foi exatamente o último modelo dessa família do Gol, que começou em 1980. Como eu falei para vocês, veio o Voyage, veio a Paraty. A Saveiro foi exatamente o último modelo a ser apresentado derivado da linha Gol, projeto 100% nacional. Você sabe que em 40 anos que esse carro tem aí de mercado ininterruptos, né? A Saveiro nunca parou de ser fabricado, já temos mais de 1 milhão de unidades produzidas desse carro. É muito sucesso, mas o começo dela não foi muito bem sucedido no mercado, não. Assim como o Gol, que estreou com o motor a ar, né, a Saveiro também chegou com um motor refrigerado a ar no mercado. Então ela era muito fraca. Esse tipo de carro estava nascendo no mercado brasileiro, né? Você já tinha a picape City da Fiat, foi a primeira picape derivada de automóvel no nosso mercado ali em 78, né? Então você tinha já em 82 concorrentes, eram a Ford Pampa, a Volkswagen Saveiro, a Fiat City, né? Antes de ser Fiorino, ela ainda era City, eram as picapes pequenas com capacidade de meia tonelada, todas elas derivadas de automóvel com monobloco e não chassi como as picapes grandes. E a GM não ia ficar de fora dessa história, né? Em 83 a GM lançava a picape Chevy 500, então você tinha 4 produtos para disputar espaço num segmento de veículos utilitários pequenos. Então a Saveiro chegou naquele ano de 1982, que era um ano de crise, era um ano onde a indústria estava patinando aí com produtos novos, né? Você ainda não tinha novidades que iam chegar naquela década, como o Monza, como o Escort, e a Volkswagen ia explorar a linha Gol, que era o que tinha para o momento. E a primeira Saveiro chegou em 1982 com motor 1600 refrigerado a ar, motor do Fusca, calibrado para 51 a até 54 cavalos com álcool, né? Em termos de dimensões, ela tinha ali mais ou menos as mesmas dimensões da linha do Gol, né? Ela chegou então exatamente do jeito que a gente está vendo aqui com as dimensões. Essa aqui já é um ano 92. Esse carro, nas medidas, ele tem 4,6 de comprimento, 1,62 de largura e 2,35 de entre-eixos, né? O entre-eixos dela é até generoso para a época, mas é uma utilitária, entre-eixos não faz muito sentido. Quando a gente olha para a capacidade de carga da Saveiro, ela levava até 570 quilos de carga, né? Era uma homologada para meia tonelada, todas elas eram para meia tonelada, ou 870 litros de capacidade. Então uma caçamba boa. Não era a maior do segmento, né? Mas era um carro principalmente conhecido pela robustez, e Volkswagen sempre foi conhecido principalmente pela robustez. E ela fez sucesso no começo um pouco devagar por conta do motor a ar, mas depois ela simplesmente pegou no mercado. E assim como o Gol, em 1985, a Saveiro também ganhou a linha de motor refrigerado a água, o motor MD 1600 cilindradas, que rendia e andava muito mais. E aí a Saveiro começou realmente a deslanchar no mercado brasileiro. E apesar dela ter mudado de motor em 1985, o estilo ainda era o mesmo desde o lançamento. Então ela já tinha 3 anos de mercado com o mesmo estilo. Isso só mudou em 87, quando ela ganhou inclusive versões, né? Era a versão C
a CL e a GL, que era a mais equipada. Sabia que a Saveiro chegou até versão diesel? Isso foi entre 89 e 91, depois proibiram esse tipo de veículo com o motor diesel, e ela em 91 ganhou janela deslizante, mas é um carro que foi mudando muito pouco. Uma virada começou a acontecer na linha do Gol, ali a partir do ano de 92. Já nessa época, a Volkswagen começou a explorar mais a Saveiro como carro de passeio, aquele carro de lazer. O público mais jovem já comprava esse tipo de carro não para trabalhar, mas sim para passear. Então você também teve várias versões mais esportivas da linha da Saveiro ao longo do tempo, ali nos anos 90. E aqui nós temos então uma Saveiro, que é a configuração dela CL com motor 1.8 a álcool. Você está vendo que ela está mais baixa, está bem baixinha, e ela ganhou esse conjunto de rodas Porsche para combinar, né, com o estilo dela. É uma customização super comum, é o famoso estilo German Look, mas no geral é um carro aqui original. As mesmas linhas retas do Gol, a dianteira que estreou no Gol, que o pessoal chama de chinesinho, né, que foi bem ali nesse início dos anos 90, o farol Arteb, né, o farol e essa seta aqui laranja no fundo, translúcida, que era uma coisa moderna para a época. Você percebe que é um carro que está bem alinhado, né, no capô, aqui a parte inferior da grade, a grade com o símbolo da Volkswagen, o farol de milha na parte de baixo do para-choque, que era plástico preto, dava um contraste legal. Esse carro que é na cor prata, e ele tinha muitas cores metálicas nessa época, né? O verde água, o azul, eram cores muito comuns, e até o vinho também. E foi exatamente nessa época a Volkswagen explorou com versões especiais a Saveiro, percebendo que tinha um apelo de público jovem, aquela coisa do grafismo, né? Uma coisa mais colorida, mais bonita, ficou. E ainda a Volkswagen explorava, lógico, né, o segmento de carga, de carro de trabalho, de utilitários de trabalho. Essa cor, então, é uma configuração mais comum, mais simples, com o motor 1.8, né? Não existia cabine dupla nessa época, ela era uma cabine simples, ela era realmente um Gol cortado. E aqui a gente tem a parte da caçamba dela, que nesse caso é uma caçamba bem assim, bem íntegra, com esse detalhe aqui de madeira, né, formando esse chamado deck, né, que a gente chama, as junções aqui das partes da caçamba, né, com a borrachinha. Então tudo muito íntegro, os ganchos de fixação. Então toda a caçamba dela seguindo o padrão original, e parece que ela nunca trabalhou na vida, né, olhando o estilo, né, aqui são as torres de amortecedor, mas você vê como é íntegro toda a parte dela de caçamba, muito íntegra, lembrando que ela leva 570 quilos. Ali o recorte para ter o pneu step, a janela que era deslizante desde 1991, essa grade aqui que fazia parte do carro, né, para a carga não bater e não estourar o vidro, então era uma proteção para o vidro. Seguindo aqui na parte traseira da caçamba, a identidade da Volkswagen, né, da época, com essa mesma lanterna que era usada na Paraty, né? Inclusive aqui a gente tem uma lanterna original, é a mesma lanterna. Aqui embaixo escrito Volkswagen, tá vendo? Na estampa, na própria estampa. Aqui o emblema 1.8 e o emblema aqui Saveiro CL, que era o nome da versão. Desse lado aqui tem alguns detalhes, né? Que é uma versão a álcool, a tampinha vinha escrito etanol, tampinha com chave, né? Todos os vidros originais, né? Volkswagen Security, o emblema da Volkswagen. Então ela é marcando, né, que é um carro todo original. E a padronagem dela de interna, né, ela seguia aquele preto com branco rajadinho, que era o estilo mais simples, e também vinha no mesmo pacote de acabamentos da linha Gol. Aqui no motor dá pra gente perceber até que é um motor todo original aqui, que você identifica se o carro teve restauração ou não. Ela tinha carburador, o motor 1.8, motor AP a álcool, né? Diferente do Gol, que 1.6 era o CL era motor 1.6, ali a ignição Bosch no carro, mas o carro tá bem preservado, né? Preservando também. Mas o carro está bem preservado, preservando também a mecânica dele original e o acabamento aqui, ó, tá vendo, da tampa, mostrando que é um carro que não tem restauração. O carro realmente está bem conservado, até mesmo por ser um utilitário.
Aqui a parte interna do carro, então, seguindo o padrão do Gol CL, você tinha esse padrão de bancos, né, que era aquele banco mais rajadinho, né? E uma curiosidade, né? Quando eu vi o carro, eu reparei aqui, o painel era exatamente igual ao do Gol, só que ainda mais simples nessa parte aqui, ó, não tem saída aqui, ele não tem o controle dele, né, de ventilação, não tem a saída lateral, curioso. Então vinha só com essa tampinha, por ser álcool ele tem o afogador. E a gente entrando no carro aqui para conhecer um pouco melhor o volante das 4 argolas, né, o volante padrão ali da linha Volkswagen. As luzes espia, que eram super comuns nessa época, né? As luzes espia aqui, ó, para poder ligar. Marcador de combustível, marcador de temperatura e mais nenhum detalhe que esse carro tenha de diferente. Realmente ele está bem preservado, alguns detalhezinhos da época, mas é um carro original, né? Aqui você tem o ventilador, ventilação, ó, ventilaçãozinha dele, um rádio, que depois esse rádio é mais moderno do que o próprio carro, console central, aqui com porta-moedas, mas era um cinzeiro originalmente, acendedor de cigarros, ainda era muito comum, ficava vermelho aqui para acender o cigarro, não tinha nenhum botão aqui, e o câmbio manual de 5 velocidades, padrão também da Volkswagen, com uma relação um pouquinho mais longa, né? Um pouco mais longa para aproveitar mais a potência do motor quando o carro está carregado. Detalhe, né? O step dentro do carro, né? A gente tem um Grand Prix S70, né? Grand Prix S70 fixado com a borboletinha, né? Na carroceria do próprio carro, mas ele fica atrás do banco do passageiro. Então deixa aqui. Ele tem até um anteparozinho aqui, é o step posicionado desse jeito aqui na Saveiro. Bora dar uma voltinha agora com ela? Bom, tomando aquele cuidado, né, porque a gente está falando de um carro que é rebaixado, com certeza motor 1.8 a álcool é legal de andar, né? Essa família de motores AP foi usada, como vocês sabem, em muitos modelos da indústria por vários anos, até recentemente. Vou passar devagarinho aqui, né? E a Saveiro tem um desempenho legal com motor 1.8 a álcool, né, na faixa. E a Saveiro tem um desempenho bem gostoso e o comportamento de câmbio, de direção é exatamente o mesmo da linha Gol, né? A direção não é hidráulica, a direção é seca, sem assistência. O câmbio é de 5 marchas com a relação mais alongada, né, para poder puxar, carregar um pouco mais de peso. É uma mecânica bem simples, de baixa manutenção, que vocês já conhecem. Legal para curtir aquele encontro de carro antigo, né? Não vai colocar esse carro para trabalhar hoje em dia. Ó, as relações de marcha no motor 1.8 são mais longas, né? Mais alongadas. O carro é bem gostoso de andar, com certeza vai ser um bom companheiro de viagens aí para quem curte um Volkswagen antigo. A Kombi ali passando, aquela Kombi tem kit turbo, deu aquela espirradinha, hein? A Saveiro só ganhou injeção eletrônica em 1997 e aí já foi apresentada a Saveiro de segunda geração, que era a bolinha, e aí você tinha ainda mais versões esportivas para poder competir com outros modelos da época. Nessa época, aliás, já não tinha mais Chevy 500, já não tinha a Pampa, né? Já tinha virado o Courier, mas esse carro aqui ainda virou referência durante muito tempo. Depois veio a picape Corsa, a Fiat Strada, e a Fiat Strada com o tempo se tornou a grande líder de mercado, até hoje é a líder isolada de mercado. Se você gosta de picapinhas e de boas histórias como essa, obrigado por me acompanhar nesse vídeo aqui no canal e a gente se vê nos próximos. Até mais!